convite de Jesus, vem todos os povos, de todos os cantos da terra, vinde viver eternamente. O deserto, geralmente, ele não tem pontos cardeais. Para todo lado que você olha, é a mesma coisa. E é aqui que nós precisamos entender a palavra de Deus, começo, meio e fim, para que nós tenhamos pontos cardeais. Então, o ponto que eu quero criar na tua mente agora, a respeito dessa fonte, dessa provisão, de como Cristo estará agora na tua vida, o mesmo Cristo que esteve no deserto, observe que quando o povo saiu do Egito para o deserto, milagres aconteceram. Os rebeldes ficaram, mas aqueles que eram tementes a Deus sempre teve provisão. A água amarga que tornou potável, a sede foi suprida de água saída de rocha, os pães que caíam todo dia do céu, o maná, então, passado. Agora eu vou ler uma passagem no futuro. Tem vários profetas, mas eu escolhi Oséias capítulo 2 e o verso 14. Olha o que diz aqui. Oséias 2 e o verso 14. Porque novamente eu trarei e levarei a minha amada ao deserto e falarei aos vossos corações. É aquilo que eu falei, o povo não conhecia Deus, mas Deus ali iria se desenvolvendo, iria falando com o povo, fazendo o povo entender, e o elo ia aumentando. Então é disso que Oséias está falando, que Deus novamente no futuro, isso é no final de todas as coisas, quando se manifestar o anticristo, que Jesus virá, o momento e hora não saberá, mas esse momento e hora não pode ser antes da manifestação do anticristo, porque Paulo afirmou, para que nós não se movesse do nosso entendimento, não ficasse inquieto, porque o dia que Jesus virá, mesmo alguém não sabendo, mas não pode ser antes da manifestação do anticristo. Então, quando o anticristo se manifestar, ele lá tentar limpar, dizimar todos os que estão na face da terra. Então a igreja irá se dividir em duas partes. Aquela parte que já estão madura, homens determinados, como os apóstolos, que enfrentam o sistema, e você vai encontrar em Apocalipse como duas testemunhas. E a ordem foi: todos que se levantar contra eles devem morrer, devem morrer. Então as testemunhas, por causa da testemunha que estarão lá, muitas lideranças, muitas gente ruins, exército, irão ser massacrados, por causa das testemunhas. Mas no final de contas, Deus permitirá que elas morrerão. Isso tem um propósito, já falei em outros vídeos. Não elas vão morrer como coitadinhos, vai morrer. Uma forma de dizer: olha, eu vou mostrar para vocês que não tem como vencer Deus, que a parte que eu escolhi é melhor. O que é o melhor que vocês têm? A coisa que vocês têm mais medo é morrer? Pois é, Deus permitiu para que, assim como elas morressem da vista de todos, a voz do alto brandasse: ei, vem cá, e eles se levantaram na frente de todos. Entende? Para mostrar que Deus está acima da morte, não é porque eles morreram coitadinho. E paralelamente, aquele grupo que são tementes, a Bíblia fala que dentre a igreja tem as testemunhas, na simbolização das 10 virgens. Metade do povo nem vão perceber esses acontecimentos, porque estão dormindo. Mas aquele povo que perceberam, só que elas não estão firmadas, elas não têm essa autoridade, elas não estão com essas convicções. Então, neste caso, Deus tirará elas para o deserto, do mesmo jeito que tirou o povo do Egito. E ali Deus vai ensinar o povo, preparar o povo. E o mesmo procedimento. Muitos dos que saíram do meio do sistema para o deserto irão ser reprovados, mas muitos ali irão conhecer a Deus como nunca tinha conhecido antes. Lembrando que isso irá acontecer quando a marca do anticristo é obrigatória. Porque o sistema, o anticristo, o mundo vai chegar a esse ponto de dizer: não se compra
e não se vende se não tiver a marca da besta. E todos saberão que quem tem a marca da besta serão inimigo de Deus. E eles vão preferir. Por quê? Porque eles não têm fé, eles não têm força, eles não têm coragem de enfrentar a besta. Por quê? Porque estão dormindo. Então eles preferem o continuar ganhando. Então tudo está... Arapuca já está armada, tudo está acontecendo. A qualquer momento pode se manifestar o anticristo, porque tudo já está aí. A obrigatoriedade, pouco a pouco, está sendo... o povo está sendo preparado para isso. O sistema está preparando o povo para isso. É questão de dias, de anos no máximo, para acontecer essas coisas que nós estamos falando. Então, novamente, Deus levará a igreja para um deserto. Aí continua aqui em Oséias. E falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor, por porta de esperança, e será ela formosa, como nos dias da sua mocidade, como nos dias em que subiu da terra do Egito. Olha só, terra formosa, vamos entender. Aquele local que Deus escolheu, deserto, que obviamente a palavra foi escrita com as configurações de Israel, que tem deserto. Aquele deserto, Deus levou o povo para lá porque são lugares desabitados, que não tem como sobreviverem, entende isso? Então aquele local que era desabitado, que não tinha como você sobreviver, Deus transformar-se-á em um vale de Acor, ou seja, um vale repleto de plantações, de frutos, de água, completo, em abundância, a vida, de vida. Isaías falou disto ali, em Isaías 35, e o deserto se alegrará disto, e o ermo brotará, a flor do Líbano nascerá, e aonde outrora era deserto se tornar-se-á em manancial de água. Olha só, isso acontecerá lá, no final, o que aconteceu no passado. Então, muito bem, com esses dois pontos cardeais, tá, você vai entender. Aí eu quero acrescentar, veja só, se esses dois fenômenos, essa maneira de Deus tratar o povo, no começo e no fim, fosse isolada, então haveria injustiça em Deus, porque Ele estava dando prioridade para o começo e para o fim. Então, aquela passagem, João 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos que nele crêem, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo seria um engano, uma manipulação, se porventura a ideia de algumas pessoas que Deus fez lá no passado milagre e fará no futuro, e o meio, não, aí é Deus dará, né? É cada um faça aí do jeito que puder, vai escapando com sua vida. Isso não faz parte da conduta de Deus e a Bíblia não diz isso. Paulo afirma em Efésios 1, verso 10, que Jesus esteve na dispensação dos tempos. Deus convergir todas as coisas em Cristo, em quem vós estáis, no verso 13 do mesmo Efésios 1, em quem vós também estáis, depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, e tendo no evangelho crido, foste selado como espírito da promessa. Então, assim sendo, com esses pontos cardeais, você vai entender o seguinte: aquilo se manifestou literalmente, se tornou visível no passado e terá no fim. Eu nem estou no passado e não estou ainda no fim. Possa ser que eu alcance o final, mas eu não estou ainda. Então, nos meus dias, onde está Cristo que esteve na rocha? Onde está Deus? Em minha fé. Porque vamos imaginar uma grande mangueira que leva água do mar a um deserto. Então no mar você tem água. No final da mangueira você tem água, você está no meio. E o povo do meio
Vai morrer de sede? Então o que fazer? Toque na mangueira, faça um furo na mangueira, que sai a mesma água do mar, a mesma lá, está no meio da mangueira, passa por ali. É por isso que Jesus é uma fonte de água viva. Mas você toca por fé. Aí tem um detalhe. A maioria absoluta dos cristãos acha que fé é: eu não tenho o que eu pretendo ter, mas vou fazer de conta que eu tenho. Isso é fé. Isso nunca foi fé. Isso é distúrbio, isso é problema mental. Porque a fé, ela chama à existência aquilo que você tem. Ou seja, agora, eu tenho fé e tenho convicção que o Espírito que esteve na rocha, que o Cristo que esteve na rocha, de onde saiu a água, ele está dentro de mim. Então, primeira coisa, ele dá saúde para o meu corpo, porque ele já levou sobre o madeiro as minhas enfermidades. Essa casa aqui pertence a ele. Que negócio é isso? As bactérias, os micróbios, os agentes das enfermidades, que foi criado pelo diabo, vai destruir a casa de Cristo a hora que ele quiser. Que negócio é esse? É aquela palavra que Jesus disse: se o valente guardar armado a casa, em segurança estão todos no interior da casa. Meu corpo foi comprado para carregar o Espírito de Cristo, o próprio Cristo, o nosso Deus. Eu sou, você é casa e morada do Espírito Santo. Se você tem, se você crê em Deus, se você não crê, você é morada de outro Espírito. Então, a fonte estando em mim, o meu corpo tem saúde, não vou carregar as enfermidades. Se o Espírito, se o Cristo que fez aquela rocha brotar no passado e fará no futuro, hoje fará a mesma coisa em mim, desde que eu acredite. No passado e no futuro será literal, e hoje é pela fé que torna-se literal. A fé chama a existência as coisas que não existiam, mas passam a existir. E é quando eu vou ter os meus nutrientes, eu vou ter uma vida digna, eu vou ter saúde, independente de como o sistema está. Eu escolhi viver por fé. Eu escolhi ter uma vida íntegra, me esforçar todos os dias para fazer o que é certo. Então, para isso, eu vou abrir mão de muitos ganhos de muitos ganhos que vêm de uma forma desonesta, mas eu não vou sentir falta disto, porque eu encontrei a fonte. O sistema não me influencia mais. O sistema, o mundo não me engana mais. Eu não sofro chantagem. Agora eu tenho liberdade para pregar aquilo que é a verdade divina. Você não sabe quantas pessoas, quantos líderes, quantos pastores estão dentro das igrejas pregando o que as pessoas gostam de ouvir, fazendo movimento para atrair as pessoas. Agora vá lá, olhe para as pessoas que estão lá, se tem diferença do sistema. Algumas fazem diferença em cumprir dando as roupas, né? Essa diferença não é diferença. Vá lá, observe. Por quê? Porque muitos desses pastores sofrem pressão de dentro da igreja. Grandes dizimistas, grandes ofertantes, que a condição para eles ofertarem, a condição para eles dar seu dízimo, é que o pastor não ataque determinada área da vida deles. O pastor não pode entrar nessa área porque vai atingir fulano. Não pode entrar nessa outra que vai atingir outra. Que conversa é essa, rapaz? Então, neste caso, a gente não está servindo a Deus. Esses pastores, essa liderança, tanto quanto os outros, são infelizes, porque eles vão estar sempre debaixo de chantagem. Então, quando se conhece a fonte, quando se toca na fonte, se liberta desse tipo de vida. Por quê? Porque sabe que Deus é provedor. Ele não é um provedorzinho qualquer. Ele abriu o mar, tirou água de um deserto. Esse mundo, há muitos lugares desse mundo que os cristãos já estão em pleno deserto. O nosso país, Brasil, entre aspas, é um país que não persegue os cristãos, que não é bem assim. Porém, o mundo inteiro vai chegar num ponto, o sistema financeiro conectado vai colocar regras
regras que chocam a palavra. Está chegando esse dia. E aí se verá a importância daqueles que conheceram a Deus, que não terá medo, porque encontrará a fonte. Olá, meu amigo, meu irmão, quero convidar você a estar conosco aqui na nossa igreja, Aliança Mundial com o Reino de Deus, aqui próximo ao estádio municipal, na cidade de Goianésia do Pará, no bairro Floresta. Todos os domingos eu vou estar ensinando para você a fé. Então venha participar conosco do nosso culto a Deus. Aqui Deus tem curado, tem libertado muitas pessoas e tem dado direção à vida de muitas pessoas. Então você é o nosso convidado todo especial. Povos de todo mundo chegam para ser sarado, sarado. Vinde dos confins da terra, vem compre sem dinheiro, vinho e mel.